concertina. Os cristãos fascistas estão em todas as famílias, em todas as instituições, em todos os condomínios, em todos os coletivos. Apresentam-se como cristãos, não como fascistas, todavia. Como se não fosse necessário, como se quisessem nos poupar de redundâncias inúteis, como se evitassem pleonasmos. Talvez tenham razão. Generalizando, pode-se dizer que no Brasil todo fascista é cristão, embora a recíproca nem sempre seja verdadeira. O fascismo, como projeto utópico, é profundamente cristão. Na Espanha, ele é católico e se expressa politicamente pelo Vox, o partido franquista de extrema-direita. Nos Estados Unidos, ele se expressa por intermédio dos movimentos supremacistas, a maioria no Partido Republicano, e pelo pancristianismo conservador, reacionário e ultraliberal. No Brasil, o fascismo é principalmente evangélico e neopentecostal e, embora esteja presente em quase todos os partidos políticos, se expressa majoritariamente por intermédio do PL, do Republicanos, do União Brasil, do PP, do PTB e de vários partidos pequenos que apoiaram o governo anterior e que se aglutinam na base da sustentação do bolsonarismo como ideologia. Entretanto, registre-se, a bem da verdade, nem todo cristão é fascista. Essa ressalva não é desimportante. Uma segunda ressalva importante: o fascismo pode ser judeu, como se verifica na coalização majoritária atual em Israel, pode ser islamita, como em alguns países africanos, árabes e asiáticos, ou mesmo se apresentar como laico, como é o caso dos radicais do anarcocapitalismo, devotos do ultraliberalismo, em vários países europeus e na Argentina, por exemplo. Mas o fascismo segue sendo, acima de tudo, cristão, por sua expressão numérica. Por fim, registre-se que o fascismo não é uma mera corrente de pensamento que disputa com as demais as preferências dos eleitores. O fascismo é um movimento de massas. Por esta razão, os fascistas se apresentam como um movimento social, como coletivo em expansão, com identidade própria, em torno de valores, de princípios e de mitos compartilhados entre seus diversos grupos de afinidade. Jipeiros, motoqueiros, maçons, missionários, mergulhadores, cervejeiros, rotarianos, pedaleiros, caçadores e atiradores, etc. Tendo em comum um cristianismo primário e simplificador e a identificação com um líder carismático. No caso brasileiro, com um genocida inelegível. Na Argentina, com Javier Milei. Nos Estados Unidos, com Trump. E assim em cada país. Quando os patriotários estavam exigindo golpe de Estado contra o resultado eleitoral, nos bloqueios de estradas ou na frente dos quartéis, manifestações mais evidentes do fascismo cristão, estupidamente cristão, a Veridiana disse: se cobrir com a lona, vira circo. Se cercar com um muro em volta deles, vira hospício. Ela tinha razão. Mas a maioria dos fascistas cristãos brasileiros não estava lá. Aquilo era um chorume minoritário, ruidoso, imbecil, radicalizado, medíocre e, digamos, espiritualizado em torno de dogmas, de mitos e do que eles denominam como narrativas.
Os financiadores dos fascistas não estavam presentes, não se expuseram. Os fascistas da direita concursada não estavam na invasão dos palácios em Brasília. Os fascistas de jaleco branco, de batina, de toga, de beca, de uniformes ou de coturnos também não estavam lá. Eles estão em todos os lugares. 1/5 dos brasileiros se tornou fascista, ainda que muitos se considerem apenas terrivelmente cristãos. Na melhor das hipóteses, 1 em cada 5 brasileiros identifica-se hoje com a extrema-direita obscurantista, pseudo-nacionalista. Nem todos conseguem se perceber como fascistas, mas a quase totalidade deles reivindica os valores do cristianismo e de extrema-direita e são fascistas sem se reconhecerem como tal. Na verdade, como o cristianismo que praticam se identifica com a ideologia do fascismo, este é pressuposto e resultado que daquele, por subsunção, com esse tipo de gente imbecilizada pelo fascismo cristão, não há qualquer possibilidade de um diálogo racional ou para confluências democráticas. Veja-se o efeito das revelações da desonestidade de Bolsonaro com as joias no exterior. Os devotos do fascismo cristão simplesmente não conseguem ter um mínimo de senso crítico em relação à apropriação dessas peças de ouro e diamantes que pertencem ao patrimônio público, ou quanto à tentativa de esconder a corrupção da família do miliciano e de seu entorno. Na verdade, os cristãos fascistas, dissociados da realidade, são capazes de construir a narrativa de que seus líderes são perseguidos, que não há nada de mais em vender no mercado negro pela metade do preço, joias milionárias, ou receber valores não tributados e não contabilizados em espécie, por fora do sistema bancário, argumentando que eram meros presentes. Não querem ou não conseguem enxergar a realidade. A fé, sempre a fé, e sua irracionalidade intrínseca contra os inimigos da democracia e para evitarmos os seus indesejáveis e dissimulados agentes, construamos cercas, muros, fossos, físicos ou metafóricos. Cada fascista é um hospício individual atormentado. Cobramos os fascistas com a lona da vergonha. São palhaços de suas próprias ignorâncias, no circo de suas loucuras. Dos fascistas da extrema-direita queremos distância. Como contra as ideologias da extrema-direita, esses anteparos tradicionais muitas vezes parecem ser ineficazes ou, pelo menos, insuficientes. Mais do que nunca, urge nos equiparmos de aristosas concertinas científicas, racionais e humanitárias para mantermos o fascismo insidioso longe de nós e daqueles a quem amamos. E a melhor concertina ideológica com que podemos contar para nos defendermos, até que inventemos outra, segue sendo a consciência de classe e a lucidez para corretamente identificarmos os nossos reais interesses, que raramente coincidem com os de nossos algozes. Defendamo-nos! Concertina, crônica de Wilson Ramos Filho, publicado no dia 16 de agosto de 2023. Para quem ainda não sabe, o Wilson Ramos Filho é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, 1996, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, 1998, e pós-doutor junto à Erasme de Paris, 2009. Atualmente é professor colaborador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor adjunto na Universidade Federal do Paraná, professor catedrático em Direito do Trabalho
no mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia nas faculdades integradas do Brasil. Professor convidado na Universidade Pablo de Olavide e professor titular das faculdades integradas do Vale do Iguaçu. Advogado de sindicatos de trabalhadores há 30 anos, no Paraná e em Santa Catarina, tendo integrado o coletivo jurídico da CUT Nacional desde a sua fundação. Autor de livros e artigos dedicados aos direitos sociais, sindicalismo e direito do trabalho. Ultimamente coordena o grupo de pesquisa, trabalho e regulação no Estado Constitucional. Gostou também dessa crônica? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.